Olá, eu sou a Flávia Quintanilha, minha área é filosofia, então eu estou aqui muito confortavelmente falando da minha área mesmo, né? Hoje eu quero, né, quem depois tiver aí falar de onde que vocês estão falando, nós tivemos inúmeras inscrições de pessoas do Brasil todo, que eu achei isso incrível. E isso me dá uma alegria, assim, de pensar como que nós estamos querendo saber sobre essas pensadoras, né? E que, no caso, hoje é Simone de Beauvoir. Então, eu estou falando aqui para o Instagram, mas estou falando aqui também, agora dei uma readaptada aqui no meu computador para poder pelo menos gravar para o YouTube, para a gente disponibilizar lá. Olha lá, tem pessoal de Lins. Ui, gente, que legal. Bacana. Recife. Ai, que fofura isso. Olha, se cair nossa live, eu volto aqui no Instagram, tá? Porque isso tá demais, tá demais. Bacana. Olha o Vilozinho, tudo bem, querido? Eu só quero assistir a live do Caetano. Essa é a verdade. Eu tô aqui queimando meu filme, colocando a minha cara a bater, mas eu quero a live do Caetano. Ó, Cíntia, a Cíntia, minha querida, que me auxilia aqui, nós estamos suando horrores no meio dessa bagunça toda. Vai me acompanhar pelo Instagram, mas ela tá na conta dela, então assim, quebrou um pouco o que a gente tinha organizado, mas nós vamos dar retorno para todo mundo. Ela vai anotar as perguntas que vocês fizerem enquanto fizerem, tá? Vou colocar aqui mais para frente, assim vocês ficam, né? Eu não fico de lado, porque agora eu tô com duas câmeras aqui bem na minha frente. E que eu acho que a gente tinha que ter feito isso desde o começo, né, gente? Agora nós aprendemos. Bom dia, boa tarde. Café com propósito. Olha, o café com propósito é o início do nosso Café com as Filósofas. No final eu vou contar essa história. Então, o que eu espero de vocês aí, e se o Instagram, como tem um tempo limitado, se cair eu volto, tá? E não sai não, porque quem ficar até o final, o que vai sair sabendo dessa live, né? Primeiro, eu fiz uma cola aqui para não esquecer de falar nada, tá? Primeira coisa, nós estamos começando hoje, é o primeiro encontro do Café com as Filósofas sobre o segundo sexo da Simone de Beauvoir. Serão 7 encontros. Eu vou contar essa história no final, tá? Mas hoje só para vocês saberem como que essa coisa funciona. Olha esse livro aqui, tá? Primeiro, hoje nós estamos no primeiro tomo, a filosofia adora usar essa palavra. E aqui é o volume 1, Fatos e Mitos. Deste volume 1 e o outro volume, que é o 2, é a experiência vivida. Esse número 2 é muito legal, porque são cartas para Simone, são assim, depoimentos, ela mesma coloca coisas pessoais, então assim, é um livro sem precedência, né? E o nosso encontro também, porque você não vai encontrar isso em outro lugar. Hoje o que eu vou falar sobre o primeiro volume, a primeira parte, que é o nosso primeiro encontro, que está aqui intitulado. Toda vez que eu fico lendo muito os filósofos que eu estou lendo, eu fico apaixonada, eu me apaixono fácil, tá? Hoje a primeira parte, Destino. É disso aqui que nós vamos falar. Então eu vou inicialmente explicar como que a Simone separa essas duas partes, tá bom? As duas partes não, os 3 capítulos que estão na primeira parte, que ela faz uma visão, faz uma abordagem para pensar o que é a mulher, então como que ela se configura, o que é ser mulher. E ela faz uma primeira parte sobre, o primeiro capítulo é sobre biologia, o segundo capítulo, o pessoal do YouTube está aparecendo aí, legal. O segundo capítulo é sobre, num viés psicológico, da psicanálise, inclusive,
e o terceiro do materialismo histórico. Depois disso, o que eu vou tentar fazer, e é isso que vocês vão saber no final, é como que nós podemos delimitar o existencialismo visto pela filósofa Simone de Beauvoir, tá? Eu peço desculpas que o pessoal está escrevendo aqui, eu não vou conseguir olhar pelo Instagram, tá? Porque senão eu fico aqui, fico ali. Mas a Cíntia Bedin, que é a minha porta-voz hoje, tá no Instagram e ela responde vocês aí conforme vocês vão perguntando, tá bom? Então no final eu vou fazer uma junção para mostrar, delimitar esse existencialismo pelo viés da Simone de Beauvoir e vou colocar uma consideração, é que nós podemos equiparar a frase "não se nasce mulher, torna-se mulher" com a frase que é da Simone de Beauvoir, que é desse livro, com a frase do Jean-Paul Sartre, nós somos condenados a ser livres. É isso, eu tô aqui no YouTube, mas eu tô olhando mais pro Instagram, porque o pessoal foi pra lá e eu acabei também mostrando mais a minha cara ali. Tá bem? É isso, vamos começar? Já foi, né, quanto tempo em cima dessa loucura de funciona ou não funciona. Então, para começar, eu convido vocês a fazer um exercício mental comigo, que é o seguinte. Então, bem-vinda todas, todos e todes para a primeira live do Café com Propósito, que está falando hoje sobre Simone de Beauvoir, o segundo sexo. Vamos fazer um exercício aqui abstrato nosso, tá? Imagine-se, nós estamos no Brasil, então imagine o Brasil de 1949. Nós estamos hoje vivendo no Brasil de 1949. Por quê? Porque foi quando esse livro foi lançado. E eu quero que vocês se coloquem no lugar da brasileira de 1949. O que nós tínhamos nesse momento? Não tínhamos televisão. Então, já é o primeiro impacto. Pensa a sua vida sem televisão. Porque pensar sem internet, né, sem computador, sem celular, isso até é inaceitável, mas é possível pensar. Mas pensa numa vida sem televisão. A televisão só foi aparecer no Brasil em 1950, no outro ano, e só foi ter televisores no Brasil. É uma coisa maluca isso, né? Porque foi um artista sobre eu adoro essa história. Porque ele simplesmente fala assim, vamos colocar uma emissora de TV, Tupi, né? A emissora de televisão brasileira. E colocou a emissora sem ter televisores. Como você começa a fazer isso, né? Teve um mercado... Para vocês terem uma ideia, um ano depois, isso começou em São Paulo, um ano depois já existiam 7.000 televisores no Brasil. Dentre 120 milhões de pessoas, 110 milhões na época, né? Agora eu já não sei quanto que tinha, os historiadores me desculpem, porque eu sei a conversa, mas a data exata eu estou aqui tentando lembrar. Pessoal que está entrando no YouTube, antes de eu continuar, se inscreve aí no canal, que é por aqui que nós vamos conversar sobre o Café com os Filósofos, tá bom? Então, 1950, 1949, que é onde nós estamos, só tinha rádio. Então, por onde as pessoas sabiam das coisas? Rádio, estava bombando, né? E a mulher no Brasil começou a votar em 1935. Porque foi, na verdade, levou, é um trâmite, né? Foi oficializado a permissão das mulheres votarem em 1932 e só foram votar efetivamente em 1935. Por que eu tô falando isso tudo? Vamos agora para 1949 em
na França, as mulheres não votavam ainda. Como é que pode? Se o Brasil já votava, na França não votava, isso é uma conversa longa que dá para outra live. E eu não vou falar sobre isso, eu só quero que vocês se coloquem nesse lugar, tá? As francesas só foram votar em 50, né? 51, na década de 50, um ano depois, que foi permitido que elas votassem. Mas a França já tinha televisão e era estatal, e que tem até hoje. Foi a primeira que ficou décadas só essa estatal, depois que entraram canais particulares, tá bom? Então foi nesse contexto que a Simone de Beauvoir apresenta esse livro. E foi sei lá, tem uma amiga que fala assim, isso foi uma chapuletada na sociedade, entende? Porque tava todo mundo tranquilo na sua vida. Fala assim, tá bom, a mulher, ela tem um limite, né? Ela não pode votar, ela não pode trabalhar. Foi bom trabalhar na guerra para fazer algumas coisas que nós fizemos lá, mas depois disso, para com isso, né? Então tinha uma restrição aí do que a mulher podia ou não podia, e depois de terem Simone de Beauvoir, Sartre, outros pensadores, né, Merleau-Ponty, enfim, e vem desde o Heidegger, pensando no existencialismo, pensando, e agora vamos respirar, por que esse existencialismo é um troço tão importante? Bom, só para dar um gostinho para vocês, assim. A filosofia, ela vem desde a Grécia Antiga pensando na existência, né, de como que é o ser humano no mundo, etc. Como é que nós estamos fazendo, viemos da onde, para onde nós vamos. Mas existia uma ideia que era comum a todos os filósofos, que existiria uma essência humana, uma essência do homem, uma essência da mulher. Em decorrência desse pensamento, nós fizemos muita bobagem. Uma delas, e é quando a Simone começa o livro falando o que nos diferencia, então, do homem biologicamente. Bom, nós sabemos, né? A mulher é a que vai gestar, né? Vai na hora de quando fica grávida, ela tem os papéis biológicos, eles são bem definidos. Mas aí ela fala, mas o papel biológico que está definido, ele não se estende para outras áreas, né? E daí ela faz um caminho inacreditável, que no começo, quando você começa a ler o livro, não desiste. Gente, é sério, não desiste. Porque esses 3 primeiros capítulos são pedra no sapato. Ela fala de nomes da biologia, ela cita coisas, ela faz comparação. Por exemplo, existem tipos de aranha, né? E eu não sou da biologia, então eu vou falar aqui no meu português sem ser biológico. Existem aranhas que depois que acasalam devoram os machos, tá? E daí, olha, nós somos tão criativos, nós já fizemos uma analogia para fêmea, mulher dentro da sociedade, né? Eu vou voltar nisso depois, tá? Existem tipos de chimpanzés, por exemplo, fêmeas, que se mostram para os machos. E daí nós imediatamente fazemos uma comparação ali, que a fêmea, a mulher, ela seduz. Ou existem fêmeas que são vingativas, que é o caso da aranha, como se a aranha fizesse isso de forma vingativa. E isso percebe os mitos que nós vamos criando e vamos consolidando isso na história. E a Simone faz percorre esse caminho biológico desde dos seres unicelulares, com reprodução
assexuada e depois sexuada para falar de onde que está, então, esse lugar da mulher fêmea e como é que isso se dá. Eu tenho uma partezinha aqui. Olha, nós da filosofia, a gente sempre diz que nós que quebramos somos trituradores, esmagadores, destruidores de dogmas, mas olha que nós também já fizemos tanta coisa errada, hein? Vou ler uma coisa. Eu tô olhando ali porque eu anotei a página. Eu perdi meu post-it de colorido. Daí eu tive que anotar a página aqui. Vou ler uma coisinha para vocês. Hegel estima que os dois sexos devem ser diferentes. Um será ativo e o outro passivo, e naturalmente a passividade caberá à fêmea, ou seja, à mulher. Aqui começou muita coisa errada. Aqui está dizendo, olha, nós temos um papel na sociedade dado pela natureza, pela biologia. E, na verdade, não, nós não temos. Aqui ela questiona qual que é, então, o sexo mais importante na reprodução. Vamos pensar? Pensa junto comigo. Qual é o... Para mostrar esses absurdos, que nós não podemos pensar dessa maneira, né? Assim, na concepção, e aqui ela coloca de uma forma bem interessante, citando um outro filósofo, que é o Merleau-Ponty, que diz... Página 35. A existência, diz Merleau-Ponty, que ela está fazendo um caminho aqui pelos filósofos, não tem atributos fortuitos e não tem conteúdo. Eu não perguntei se o som tá lá do YouTube está funcionando, porque eu posso colocar um fone aqui, ó, de... A Guilherme no Instagram falou que o dela não tá muito bom. Não sei se é só o dela. Tem um fonezinho de fio aqui em cima da mesa. Aí, se você alcançar para mim, desculpa, gente. Vou ler de novo, tá? A existência, diz ele, que eu comecei a falar aqui, esqueci completamente de quem tá ouvindo, né? Porque, assim, o filósofo mesmo gosta de falar e dar sua aula, e daí fala, tá, temos espectadores e tal. A existência, diz ele, diz o Merleau-Ponty, não tem atributos fortuitos, não tem conteúdo que não contribua para dar-lhe sua forma, não admite em si mesma nenhum fato puro, pois é movimento pelo qual os fatos são assumidos. O que ele está dizendo, e a Simone também, esse aí, que está na sua mão. Olha, que eu vou colocar aqui para o pessoal do YouTube, só um pouquinho. O que ele está dizendo, e é o que a Simone de Beauvoir endossa. Oi, Fran, da Fran Cosméticos, não acredito que você está aqui me ouvindo. Gente, isso está muito lindo. Caramba, gente, que emoção. Pô. Vamos deixando suas perguntas aí, que no final eu vou responder todas, tá? Pessoal do YouTube, estou colocando um fone, e se vocês falarem que melhorou, eu vou ficar feliz. Continuando. E daí a Simone, aqui logo no comecinho do livro, dá um esboço do que ela pensa com relação a essa questão do seu existencialismo, né? A presença no mundo implica rigorosamente a posição de um corpo que seja a um tempo uma coisa do mundo e um ponto de vista sobre esse mundo. Mas não exige que esse corpo possua tal ou qual estrutura particular. O que ela está dizendo é que o papel da mulher na sociedade não vai ser delimitado, não vai ser condicionado ao seu papel como fêmea, como mãe ou como reprodutora, né? Nós temos esse papel, nós colocando aqui como mulher cis, né?
que tem esse papel de reprodutora e que, neste caso, os dois sexos, eles estão em igual importância. Tá? Vou ler um outro trechinho desse capítulo. E eu repito, não desistam desse livro por causa dos 3 primeiros capítulos, que é por isso que eu estou aqui hoje. Tá? Olha o que a Simone diz. Estaticamente, macho e fêmea aparecem, portanto, como 2 tipos complementares. É preciso considerá-los de um ponto de vista fundamental para apreender-lhes a singularidade. Então, este é um ponto importante para a gente ter já, no começo do livro, ela já está perguntando, então, qual que é o papel da mulher e o que é ser mulher? E ela começa para desmistificar o papel dado pelo naturalismo, né? Pela coisa biológica. Olha, eu tenho aqui um papel que eu tenho que exercer, porque é papel da fêmea exercer isso, né? O fato da mulher se ter o papel de reprodutora, né? De que vai gestar o filho, não dá um precedente para que ela tenha um papel diminuído na sociedade. E é nisso que ela vai começar agora a caminhar. Vou ler só mais um trechinho desse capítulo, que é o final. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu leio e releio livros dessa natureza, desse porte, dessa importância, eu me emociono muito, porque nós estamos em 1949 e não tem televisão no Brasil, tá? Nós começamos a votar, mas com a tutela dos outros, e a França, quando esse livro está sendo lido, as mulheres não votam ainda. Portanto, final do capítulo 1, tá bom? Portanto, à luz de um contexto ontológico da pergunta sobre a posição do ser no mundo, econômico, que eu não preciso explicar, e social e psicológico, que teremos de esclarecer os dados da biologia. A sujeição da mulher à espécie, os limites de suas capacidades individuais são fatos de extrema importância. O corpo da mulher é um dos elementos essenciais da situação que ela ocupa neste mundo. Mas não é ele, tampouco, que basta para definir. Ele só tem realidade vivida enquanto assumido pela consciência através das ações e no seio da sociedade. A biologia não basta para fornecer uma resposta à pergunta que nos preocupa. E aqui, no final do primeiro capítulo, ela coloca a pergunta: por que a mulher é o outro? Trata-se de saber como a natureza foi nela revista através da história. Trata-se de saber que a humanidade fez da fêmea humana. É isso que ela está perguntando. O que fizeram de nós mulheres, né, da fêmea humana? Vamos passar para o segundo ponto, então. Antes de passar para o segundo ponto, Lucas, que legal que você está aí! Gente, que bacana vocês aqui. Que lindo. Pessoal que está no YouTube, coloca o nome de vocês, a cidade. Se vocês têm site, coloca o site. Se tem... para eu saber quem vocês são, para a gente conversar, tá bom? Vamos para a segunda parte. A segunda parte é uma análise psicológica. Bom, primeiro ela já fez essa entrada aí na biologia e agora ela vai falar da questão da psicanálise. E ela entra com toda a força com uma análise impressionante, motivador para quem é da filosofia ler um texto como esse, que é um texto claro, é um texto fácil, e
E é um texto com tanta força argumentativa para derrubar coisas que não estão bem colocadas e que nós tratamos disso como se fosse verdade absoluta. A primeira coisa, o que eu estou falando, é sobre a psicanálise freudiana. Então ela entra aqui sem dó nem piedade, falando, bom, primeiro, isso não é uma teoria científica. Pimba. Bom, o Popper também já falou isso. Olha o Popper atrás de mim. Mas isso é coisa para outra aula, né? Isso é coisa para outro assunto, para outra live e tudo mais. E ela começa assim, o capítulo. O imenso progresso que a psicanálise realizou na psicofisiologia foi considerar que nenhum fato intervém na vida psíquica sem ter revestido um sentimento humano. Não é o corpo objeto descrito pelos cientistas que existe concretamente, e sim o corpo vivido pelo sujeito. A fêmea é uma mulher na medida em que se sente como tal. Olha aqui o existencialismo, e eu vou começar explicando isso. Há dados biológicos essenciais e que não pertencem à situação vivida. Assim é que a estrutura do óvulo nela não se reflete. Ao contrário, um órgão sem grande importância, como aqui ela fala, e daí um órgão sem grande importância, como o clitóris, nela desempenha um papel de primeiro plano. Não é a natureza, e isso aqui que é o importante, que define a mulher. Esta é que se define retomando a natureza em sua efetividade. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o existencialismo de novo. A grande contribuição, e agora eu não vou falar do existencialismo francês, vindo, né, da Simone de Beauvoir, do Sartre, mas falar um pouquinho anterior a isso, do que a contribuição que o Heidegger dá para essa questão de falar o quanto é importante a questão do tempo e do espaço na vida humana, e que nós só podemos existir e nós só podemos nos manifestar diante do mundo, no mundo e para com os outros neste corpo que aqui nos comporta. Então você não tem como fazer de outra maneira, você não tem como sentir de outra maneira. E por esse ponto, um dos pontos importantes é que não existe uma essência humana, porque se existisse uma essência humana, todas as pessoas pensariam e sentiriam da mesma maneira em determinadas situações. E nós estamos falando aqui, e é isso que a Simone defende, que na sociedade, né, enquanto nós estivermos no mundo, nós vamos agir dialogando com esse mundo, e o nosso corpo estará nesse mundo. Então nós não somos a mulher nua, percebe? A mulher nua com o seu corpo, a forma humana. Ela começa falando por aqui para dizer exatamente o que ela é contra a teoria do Freud, que tem... Eu não vou dar aula do Freud aqui, porque também eu não sou uma estudiosa do Freud, eu tenho leituras, mas o senso comum, né, é considerar a mulher como um outro ser, e é essa a pergunta que ela fez, e por isso que ela entrou nessa seara, o outro ser que é um ser castrado, é um ser que lhe falta alguma coisa, e o que falta é justamente o falo como o órgão sexual masculino, que aparentemente, quando nós colocamos dois corpos nus, o que parece é que falta isso na mulher. Então, a crítica maior da Simone em relação à teoria do Freud, primeiro, porque ele não é preciso. Quando ele fala sobre... e tem passagens interessantíssimas aqui. Quando ele fala... Primeiro, toda a teoria é estruturada a partir de um posicionamento masculino, macho, né? De eu tenho esse órgão que você não tem.
E daí, até chegar toda a distribuição, toda a elaboração da teoria com o complexo de Electra. Então, assim, tem o complexo de castração, né, complexo de Electra. E aqui ela está dizendo, o ser humano, quando ele sai fora, quando ele é colocado para fora, que é isso, quando ele se aliena, né, e nós nos alienamos em determinadas situações, como que a mulher teve que lidar com isso? Né? Porque o Freud está dizendo, olha, a relação, o homem, a menina, a criança do sexo feminino, ela se relaciona com o pai, primeiramente, porque ela sente desejo pelo pai. E ele fala isso com relação do menino com a mãe. E daí ela fala, isso é um absurdo, que isso é uma bobagem, que na verdade a relação que a menina tem com relação ao pai é porque ela identifica já desde cedo que existe uma relação de poder. E essa relação de poder é dada do macho para baixo, né? E ela então está nessa situação de que está abaixo, tá? Cíntia, dá uma olhada aí se tá. A Clau falou que caiu, mas acho que não, né? Parece que já voltou. Tá. Bom, se cair, está sendo gravado, a gente publica lá, tá bem? Eu coloquei o link do Instagram no YouTube, para quem quiser, tá lá o link. Tá bom. Então, a primeira coisa é essa. E ela faz, então, um caminho para dizer o quanto isso é inaceitável. Nós não podemos ser determinadas com o papel na sociedade porque tem ou não tem um sexo, um órgão sexual, né? Agora nós estamos falando exatamente de genitália, tá? Tem este ou aquele. Então, isso não determinaria a mulher. Tá? Vou achar aqui, porque dessa vez eu não marquei, mas eu lembrei de uma passagem. E como a pessoa vai fazendo anotações em volta do livro, dá pra gente buscar. Com isso, a Simone faz aqui ó, a crítica à psicanálise. Só para vocês terem um gostinho das palavras da própria Simone, que para mim assim, é de uma precisão, né? Só se pode apreender uma forma a partir de um fundo e a maneira pela qual a forma é aprendida recorta por trás dela este fundo. História singular dentro de uma perspectiva freudiana. Encontramos por trás de um esquema freudiano. Só que quando a doutrina obriga a multiplicar as explicações secundárias de uma maneira indefinida e arbitrária, quando a observação descobre tantas anomalias quanto os casos normais, é preferível abandonar os antigos casos. O que ela está dizendo nós não conseguimos ter um padrão aqui nessa análise que a própria psicanálise nos proporciona, porque ele não é preciso com relação aos termos, né? E ela fala sobre isso. Por exemplo, o termo falo, que em alguns textos do Freud está sendo tratado de uma forma e em outros de outra forma. Para a gente fazer uma relação entre a sexualidade, é isso que ela está querendo fazer, que a sexualidade e a existência, como que seria essa relação, e que essa sexualidade dada pela teoria freudiana não é capaz de explicar o posicionamento da mulher no mundo, né? Não se deve encarar a sexualidade como um dado irredutível. Há no existente uma procura do ser, mas mais original. A sexualidade é apenas um dos aspectos. Bom, aqui ela foi muito profunda, porque ela está dizendo qual que é o grande ponto do existencialismo? Não existe uma identidade a ser defendida e buscada como aquela identidade que é fundamental no humano. Não existe uma essência fundamental. E mas nós temos essa busca.
A gente quer se afirmar, a gente quer saber nossa identidade, a gente quer saber quem que a gente é, quem que a gente é no mundo. A gente faz essa busca, mas ela não pode ser dada anteriormente. O que você é para o existencialista, ele só vai ser revelado existindo, quer dizer, vivendo, né? Só na história da sua própria vida. Você não pode falar isso ou aquilo. E por essa razão, a frase que nós vamos analisar no final. Tá? Vamos passar para a segunda parte. Só vou ler mais um textinho aqui para finalizar. Sobre existência e existentes. Porque daí no final, quando eu fizer um apanhado, vocês vão ter isso um pouco claro. Tá? Anteriormente isso, só uma pitadinha da liberdade. A liberdade não é incompatível com a existência de certas constantes. Se o método psicanalítico é muitas vezes fecundo, apesar de certos erros da teoria, é porque há em toda a história singular dados cuja generalidade ninguém nega. As situações e as condutas repetem-se e é no seio da generalidade que repetições que surgem no momento da decisão. Esse é um ponto importante, a decisão. É importante para Simone de Beauvoir e é importante para o Sartre também. Tá? Então, a anomalia é o destino, dizia Freud. Essa expressão encontra eco em Merleau-Ponty. O corpo é a generalidade. E aqui está o ponto que eu quero mostrar para vocês. A existência é uma através da separação dos existentes. Ela manifesta-se em organismos análogos. Haverá, portanto, constantes na ligação ontológica ao sexual. O símbolo não se apresenta a nós como uma alegoria elaborada por inconsciente misterioso. É a apreensão de uma significação através de um análogo através de um análogo do objeto significante, do fato, da identidade, da situação existencial, através de todos os existentes e da identidade da facticidade que lhes cumpre enfrentar as significações que revelam da mesma maneira e muitos indivíduos. Poxa, não entendi nada. Vou falar. O que ele está dizendo mais uma vez e repete, e repete, e repete. Olha, não há nada que determine este sexo ou aquele sexo. Não há nada que determine uma pessoa anteriormente do que ela vive. É isso, guarda isso, que isso tá bom. Vamos para a última parte, que não é a nossa última conversa, mas a parte do ponto de vista através do materialismo histórico. Então, ela deu um ponto de vista através da biologia, através da psicologia, que é da psicanálise. Só para finalizar o capítulo, que é de praxe. Para nós, a mulher define-se como um ser humano em busca de valores no seio do mundo dos valores. Mundo cuja estrutura econômica e social é indispensável conhecer. Nós a estudaremos numa perspectiva existencial através da situação total. Por que ela está falando isso? Porque quando Freud, e nós aceitamos essa teoria do Freud, de que a mulher é o outro ser que é diminuto, menor, porque é um ser castrado, nós estamos nesse momento também relacionando sexualidade com moralidade. E daí a coisa complica. E que eu vou falar um pouquinho no final, mas assim, essa questão da moralidade e o Freud tem uma contribuição inegável sobre esse estudo, né? Não só ele, Kant, enfim, outras pessoas. Nós queremos saber o que é a moralidade, né? E se nós colocarmos isso como uma regra já pré-definida, né? Olhando para a mulher como aquele ser que é menor, nós já estamos aí errando, e muito. O início do terceiro e último capítulo
Gente, olha, eu quero agradecer quem está no Instagram, quem está no YouTube, pela essa paciência insuperável que vocês tiveram de aguardar a minha fala, porque eu estou me divertindo muito. Espero que vocês também vão colocando as perguntas aqui, porque no final eu quero responder o que vocês quiserem. Tá normal o áudio aí no YouTube? Você tá ouvindo? Eu não tô. A teoria do materialismo histórico pôs em evidência muitas verdades importantes. A primeira delas, a humanidade não é uma espécie animal, é uma realidade histórica. Então, primeiro ponto, buscando lá o primeiro capítulo, nós não podemos olhar no papel da mulher e o que faz a mulher ser o outro, não por uma condição biológica, não, porque nós não temos essa relação de determinação da natureza sobre nós. Muito pelo contrário, somos nós que colocamos a mão em cima da natureza, somos nós que mudamos as coisas, mudamos curso de rio, nós tiramos montanhas, a natureza, nós somos aqui uma história, nós não somos afetados sem nenhum tipo de ação sobre a natureza, e é isso que ela está dizendo. A consciência que a mulher adquire de si mesma não é definida unicamente pela sexualidade. Ela reflete uma situação que depende da estrutura econômica da sociedade, a estrutura que traduz o grau de evolução técnica em que a humanidade chegou. Bom, chegamos na parte mais polêmica da nossa fala de hoje, que é justamente a crítica que a Simone de Beauvoir faz sobre o materialismo histórico. Ela está dizendo, olha, Engels, quando você escreveu lá a origem da família, você errou. Você fez lá uma estrutura toda para dizer que a grande derrota histórica do feminismo, do feminino, é justamente o papel que ela se encontra dado pela articulação da criação da família. Né? Como a mulher se emancipará? Diz a estrutura, essa teoria. A mulher só se emancipará quando puder participar em grande medida social na produção e não mais solicitada pelo trabalho doméstico, não numa medida insignificante. E isso só se tornou possível na grande indústria moderna que não somente admite o trabalho da mulher em grande escala e ainda exige formalmente. O que o materialismo histórico está dizendo é que a mulher vai se libertar se ela tiver iguais condições de trabalho e tudo mais. Mas a Simone de Beauvoir faz uma reflexão assim. Primeiro, nos colocam como menor, porque no início, quando não existia a indústria, essas coisas, que a gente vivia lá nos nossos clãs e que a gente tinha que produzir nossa comida e o macho humano ia para a caça, né, e fazia guerras e isso ela mostra bem que sempre na história da humanidade o protagonista macho estava armado e causando guerras, então a mulher tinha lá seu papel de procriação e de plantar, fazer as plantinhas, fazer o arado e tudo mais. Ela não saía dessa. E ela cuidava, assim, também da formação dos seus filhos, né, da comunidade e tudo mais. A partir do momento que nós colocamos o ferro, o cobre, etc., os elementos, esses com produções, com máquinas muito mais pesadas, nós colocamos a mulher em outro lugar. Falar, aqui você não pode, olha aqui, isso daqui é muito pesado, você é incapaz de fazer esse trabalho porque você é fraca, né?
isso é um preconceito que depois, né, isso está colocado como teoria e depois que ela critica porque não existe, ele não especificou, ele também fez a teoria dele do ponto de vista do macho, do homem, né, nesse ponto de vista, mas quando ele olha para essa condição e fala, então por que a mulher é assim, é tratada assim, não sei o quê, ele não vai atrás, ele não quer saber. Nossa história ficou a revelia, nós não contamos a história das mulheres. Claro que não, porque nós estamos sendo contada a história através da escrita do macho, né, humano. Né? Eu estou falando macho e fêmea aqui para a gente deixar bem definido esses papéis nesse momento que a gente está fazendo essa leitura. E daí ela faz uma crítica que é a seguinte, duas, inclusive, a do materialismo histórico. O materialismo histórico considera certos e verdadeiros fatos que seria preciso explicar, afirmar sem discuti-lo o laço de interesse que prende o homem à propriedade. Mas onde esse interesse mola das instituições sociais, tem ele próprio sua origem? A exposição de Engels permanece, portanto, superficial. As verdades que descobre pertencem-nos contingentes. É que é impossível aprofundá-las sem sair fora do materialismo histórico. Neste, não pode fornecer soluções aos problemas indicados. Para tais problemas, interesses do homem e sua totalidade serão abstratas e dominadas como homo-econômicos. Ela quer dizer que, para a gente resolver esses problemas que o próprio materialismo dá, o materialismo não resolve e nós teríamos que sair dessa teoria para poder resolver de outra maneira, e é isso que ele não faz. Né? De igual modo, é impossível deduzir a opressão da mulher da propriedade privada. Olha aqui, o que ela está dizendo? Esse problema começou enquanto nós estávamos lá cuidando dos filhos, arando a terra, não sei o quê, estava ótimo porque era um clã. Né? Não existia delimitação de propriedade individual. A partir do momento que isso aconteceu, como diz o Rousseau, a partir do momento que o primeiro ser humano delimitou um pedaço de terra e disse, este é meu, aconteceu uma coisa inacreditável, que é só briga. É só briga. E é isso, nesse momento, né, historicamente, o que ela está dizendo, a mulher foi deixada num outro lugar. E daí ela fala, olha, nenhum dos três pontos está respondendo a minha pergunta. Nós vamos ter que continuar essa história, né? Porque já que eu estou aqui buscando as três estruturas científicas mais respeitadas do momento dela. Estamos em 1949, não existe TV no Brasil e as mulheres na França não votam. A partir desse momento, se isso aqui não está respondendo, eu vou responder através do existencialismo. Ela não... deixa eu... Queria ler só um trechinho aqui para finalizar essa parte, para ficar bem didático. Já falei da insuficiência, né? Aqui ela faz no final desse nem vou ler. Ela faz no final desse capítulo, retoma lá, fala, olha, eu vim aqui falando da biologia, não respondeu o problema. Eu vim aqui e falei do Freud, também não respondeu o problema, porque eu quero saber por que a mulher é o outro. É isso que a gente quer saber, gente. E até agora, como é que nós respondemos isso? Né? O que nós vimos até agora? Né? Simone de Beauvoir inicia o livro, que é o seu ensaio filosófico mais importante sobre a sua visão do existencialismo a partir do ponto de vista escrito pelas mulheres. Isso é o inegável da importância desse texto.
inicia buscando as teorias, as 3 teorias que supostamente na época eram as mais importantes, né? As 3 ciências aí, nós estamos falando sobre ciência, apesar de ela já dar uma cacetada no Freud falando que isso aqui está errado, né? Entra pela biologia e fala, olha, o papel, quem que é mais importante então? O sexo masculino, a fêmea ou o macho na reprodução? Que é isso que nós estamos pensando, né? Se é o fim, se o fim último de toda a espécie é se reproduzir, vamos pensar numa mulher de um biólogo, quem é mais importante? E ela falou, puxa, aqui pra gente já não respondeu. Entra por viés do Freud e daí levanta todos os nossos preconceitos e problemas, falando, olha, nós olhamos a mulher como aquela que é ceifada, não só das suas condições na sociedade, mas também porque nós olhamos a mulher como um objeto e aquele que não é capaz de fazer coisas que os homens fazem, porque os homens estão... Tá entrando coisa aqui. Porque os homens estão em privilégio, né? Porque tem uma estrutura orgânica e sexual diferente e tudo mais. E daí fala, olha, aqui também não é esse caminho. O materialismo histórico, olha a origem da família, como que é a origem da família, como que se deu, a mulher lá cuidando da família, cuidando das coisas, o homem saindo para caçada, aí vem a Revolução Industrial, nós temos daí ferro, nós temos coisas a vapor, nós temos a força humana necessária e que também fala, olha, isso não distingue mulher e homem, porque hoje, na época dela, ela falou, existem coisas que só um aperto de botão resolve. E isso não determina se esse botão tem que ser apertado por um homem ou por uma mulher, pela sua capacidade, porque é um homem ou uma mulher. Hoje então, gente, né? Hoje a gente está com uma coisa muito mais real, assim, né? E agora, fechando, como eu prometi, o que delimita o existencialismo em face a essa apresentação? Primeira coisa é essa resposta que ela vai em busca e falar, então, qual que é o papel? Por que nós somos o outro? E o que justifica a gente ser o outro? Já que a existência precede a essência. Não existe uma essência humana. Porque se existisse uma essência humana, nós teríamos que considerar que existe uma essência humana que ela é assim ou assado. E que todas as pessoas teriam que agir conforme essa essência que é característica. Né? Nós não estamos falando aqui de uma colmeia de abelhas que têm uma estrutura coletiva em que a fêmea, que é a rainha, vai se transformar em rainha porque ela vai receber uma alimentação diferente ali. E daí existirão outras fêmeas que trabalharão com ela, junto com ela, para ela. E também existirão os machos, que eles têm um outro tipo de função na colônia. Nós não temos isso com o ser humano. O ser humano não está ligado à natureza de fazer, isso é da minha natureza. Né? O ser humano ele está ligado nas suas condições sociais, na condição de relações em que ele vai se estruturando e vai se formando, né? Vamos pensar assim. E qual é a relação, então, que eu prometi, da frase não se nasce mulher, torna-se mulher, com a relação de somos condenados a ser livres? Os dois, o Sartre adorava frases emblemáticas, né? Assim, de efeito. E de um certo sentido, a Simone também, apesar que essa frase da Simone, ela tem um desenrolar, né? Grande ali depois dela. Mas para falar que a mulher, ela vai se relacionando, assim, ou todo ser humano que se relaciona na natureza, que se relaciona em sociedade, vai delimitando e fazendo escolhas e assim se formando. Da mesma forma que o Sartre diz, nós não temos como viver sem nos posicionar. Nós não temos como viver sem fazer escolhas. Os dois estão falando da mesma coisa. Né? E assim, a partir do momento que nós nos posicionamos, nós também estamos fazendo escolhas por toda a humanidade.
um exemplo, que é o exemplo que o próprio Sartre dá, que é se eu estou em situação de guerra e eu sou preso e sou torturado para dar os nomes daquelas pessoas que são meus amigos, aquela pessoa que me capturou me força a fazer isso, aí é o momento ético dessa pessoa de fazer ou não as escolhas. É disso que ele está falando, né? De se posicionar no mundo. Se eu escolho delatar, né, os meus companheiros, eu estou fazendo uma escolha. Se eu escolho ficar em silêncio e sofrer a tortura da mesma forma, eu estou fazendo uma escolha. Viver é fazer escolhas. E nesse momento que você vai se transformando no homem ou na mulher, ou no... Daí você percebe que hoje eu não tratei de outras questões, a não ser só sobre... bem focada ali, 1949, homem e mulher e seu papel na natureza, na sociedade. Tá? Bom, falei pra caramba. Gente, que legal que vocês estão aí ainda. Agora eu vou responder pergunta, tá bom? Que eu acho que pra hoje foi bom pra caramba, que eu tô falando há 59 minutos, né? O pessoal que tá no Instagram quer entrar aqui comigo pra falar alguma coisa? Fala um sim que eu dou um aí aqui que eu clico. Olha só. Vamos começar a responder as perguntas. Perguntaram pelo WhatsApp. Fala mais alto. Perguntaram pelo WhatsApp o que é o Café com as Filósofas. O que é o Café com as Filósofas? Bom, o Café com as Filósofas começou o ano passado. Tem muito a ver com a minha história na filosofia, tá? Eu decidi entrar para a filosofia, eu já era adulta, tinha 35 anos, entrei, daí a minha formação toda é essa. Graduação, mestrado, doutorado em filosofia. E daí eu comecei a perceber duas coisas, que são fatos. Que, primeiro, nós não estudamos as mulheres nos cursos. Por isso que esse encontro é tão importante. Nas cadeiras de curso de mestrado, agora que existe doutorado e mestrado em estudos feministas, mas isso não existia há 10, 12, 15 anos atrás, e antes mesmo, nossa, nem dá para falar. Então, isso foi um dos pontos. Não se estuda as mulheres. E a gente geralmente dá referências de filósofos, e eu não tenho problema com isso, porque nós não vamos agora apagar a história da humanidade e a contribuição dos filósofos na filosofia. Mas nós não podemos passar em branco a contribuição importantíssima das mulheres. E eu vou falar algumas que eu já fiz de encontro aqui, né? Anscombe, por exemplo, que estudou junto com o Wittgenstein, que é um nome importantíssimo na filosofia contemporânea. Maria Zambrano, Judith Butler. Então, você percebe que tem mulher pra caramba pra gente saber. Eu falei, eu gostei desse negócio, acho que eu vou fazer um encontro. Daí conversei com uma amiga que é do Café com Propósito, falei, eu quero fazer um evento no seu café, você deixa? Ela, claro, o que é? Ela fala claro primeiro, e depois fala que sim. Eu quero fazer um encontro com os filósofos e tal, vou apresentar os filósofos. E era assim a estrutura. Tá? Eu escolhia um nome, fazia a apresentação dessa filósofa, do que ela estudava, qual que era a sua importância, muito mais voltada, um pouco ali da filosofia, mas mais voltada para a história, o contexto histórico onde essa mulher estava. Depois, com a pandemia, quando chegou a pandemia, eu estava justamente com o encontro da Simone de Beauvoir pronto. E eu me retraí, cancelei tudo e tal. Há pouco tempo nós voltamos a fazer os encontros via internet. E isso é muito legal, porque antes assim, a gente lotava uma sala lá, ia 30, 40, 50 pessoas numa salinha. Ficava todo mundo ali suando pra caramba, sentado no chão e tudo mais. E agora a gente pode fazer essa conversa da sala das nossas casas, entende? Então, é um encontro que caracteriza isso. Eu apresento, assim, a gente apresenta a filósofa e seu pensamento e abre uma discussão com as pessoas que estão ali. Isso é muito bacana, porque daí vem professor, vem aluno, a contribuição é
imensurável, imensurável. Agora, com essa questão de estar em casa, e eu já percebi que nós vamos ficar em casa há muito tempo, eu falei, olha, vou fazer uma estrutura diferente, né, para o café. E daí propus, ao invés de fazer um encontro mensal, que era muita informação num pouco período, pouco espaço de tempo, agora eu dividi, vamos estudar um livro, ler com calma, ler juntas, um capítulo por semana, dá tempo, sabe? 1h, 1h30 de leitura por semana, para você participar de um encontro que vai te acrescentar muito, muito, muito. Olha, a Jéssica falando que o último encontro foi incrível, legal. Pô, Jéssica quer entrar para conversar um pouquinho? Me dá uma aí e fala que eu te coloco ao vivo. E daí, estruturei dessa maneira. Este é o primeiro encontro de 7 encontros que nós faremos só da Simone de Beauvoir. Eu tenho nomes para o ano inteiro que vem, porque eu não vou mais parar de fazer encontros do Café com os Filósofos. Esse é o primeiro capítulo. Esboça também o problema do livro e tudo mais. Nós teremos mais 6 encontros deste livro, né? E esse aqui é a cereja do bolo, né? Eu acho que é isso. Obrigada, pessoal do Insta, principalmente que esperou todo o rebuliço. Obrigado, pessoal do YouTube, quem assistiu, quem fez o cadastro antes e quem fará ainda o cadastro depois. E aproveita que é hoje, porque eu não tenho como ficar segurando as coisas para sempre, porque as salas têm espaço reduzido, tá bom? Gente, eu espero vocês na semana que vem, já tá marcado, tá? Segunda-feira que vem é o encontro 2, que é pelo link aí. Cris, obrigada, hein? Muito obrigada por você aparecer aí. Poxa, pessoal, olha que lindo. Eu tô, assim, emocionada. Não pensei que... Agora que eu vi o Gabriel lindo, também tô com saudade. Agora que eu tô aqui fazendo a fofoca, né? Jéssica, já sabe, né? Semana que vem. Tem mais, sim. Mi, obrigada. Bifogasta tá aí. Gostei também de tudo. Gostei de vocês. Obrigada pelo carinho. Obrigada por manter vivo aí um pensamento e a gente poder estudar e desmistificar as coisas. Não, só tem como desmistificar a gente olhar para a coisa como ela é mesma, né? E não ficar aí reproduzindo jargões por aí. Obrigada, gente. Até a semana que vem. Vou tentar salvar aqui, tá, Jéssica? Ai, meu Deus, eu nunca terminei isso, mas enfim, vamos terminar. Terminou? Gente, tinha até fixado um comentário aqui. Gente, eu sou muito lerda disso. Beijos. Encerrar o vídeo.